Agora a gente atualiza o caso do condutor da Porsche, que em alta velocidade matou o motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo na madrugada do dia 31 de março. Novidades agora com o repórter David de Tarso. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia a Porsche, pagou a fiança no valor de R$500 mil, valor esse que foi depositado em uma conta judicial. Além disso, a defesa do empresário também ofereceu um salário mínimo por mês, não especificou por quanto tempo isso seria pago, à família do motorista de aplicativo que morreu no acidente, o Ornaldo da Silva Viana. Nós entramos em contato com o advogado de defesa da família, que disse que classifica o valor irrisório, até mesmo devido à barbárie de tudo como se deu os fatos. E por isso não vai aceitar esse valor, já que também Fernando pagou essa fiança no valor de R$500 mil. Quanto ao passageiro da Porsche, o Marcos Vinícius Machado Rocha, de 22 anos, que estava no hospital, ele teve alta, se recuperou bem após ser submetido a 2 cirurgias, uma para retirada do baço e também outra para a colocação de drenos nos pulmões. Então, passou por esse período, saiu da UTI e agora se recupera em casa fazendo fisioterapias, conforme o advogado dele. Mas fato é que essas são as atualizações do caso. O Marcos Vinícius também, durante o seu depoimento à polícia, ele prestou depoimento ainda quando estava internado no hospital e disse que Fernando fez sim o uso, o consumo de bebida alcoólica antes do acidente que aconteceu na madrugada do dia 31 de março. E a gente segue acompanhando todas as situações e até mesmo o fim do inquérito que deve ser elaborado pela polícia, já que por 2 vezes a justiça negou o pedido de prisão preventiva do empresário que provocou o acidente. David de Tarso para a Jovem Pan News. Bom, Kobayashi, mais pessoas têm informações ou estão dando depoimentos falando que o motorista estava embriagado, tinha tomado bebida alcoólica. Agora, e essa sugestão da família, essa possibilidade de pagar um salário mínimo para a família da vítima? Bom, isso não é bondade da família do autor desse crime, que foi um homicídio. Isso não é bondade até porque em uma ação judicial, naturalmente, a família conseguiria essa indenização, essa pensão, assim que é chamado pagamento mensal para os seus dependentes, enfim, por algum prazo ainda bem longo, a depender da situação dos seus dependentes. Então, não é bondade, é só a reposição civil de um dano causado e, infelizmente, de um dano que jamais vai ser revertido, que é a vida de alguém. Nesse caso da bebida alcoólica, do motorista, se ele teria ou não bebido, se ele estava ou não embriagado, o teste do bafômetro no momento da ocorrência poderia ter resolvido a situação. Fato é que não foi submetido, sabe-se lá por que isso está sendo investigado, inclusive em sindicância na Polícia Militar. Mas pouco importa, na verdade, se ele estava ou não embriagado, porque o fato dele estar em altíssima velocidade, há quem diga que mais do que o dobro da velocidade da via, já seria o suficiente para demonstrar uma assunção de risco, ou seja, alguém assumindo o risco e gerando a morte de alguém. Ele já vai ser processado por homicídio doloso pela modalidade de dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de matar alguém dirigindo em altíssima velocidade. Agora, o depoimento do amigo é interessante, porque o amigo, teoricamente, não precisaria dizer a verdade, ele não faz esse compromisso, justamente porque é alguém suspeito, tem amizade com o investigado. Mas essa suspeita ela só serve para afastar o depoimento bom para o investigado. O depoimento ruim, nesse caso, que confirma a embriaguez, é aproveitado, porque se o cara, que é amigo, que em tese teria interesse de defender o investigado, está falando que bebeu, é que aparentemente isso aconteceu e ele estaria embriagado, o que pode agravar um pouco mais a situação. Kobayashi, claro que com base em outros casos semelhantes, a opinião pública pressiona pela prisão do motorista. De qualquer forma, em que momento essa prisão deve se dar? Se é que vai se dar, você como advogado, o que projeta em relação a isso? É que os pedidos que foram feitos até agora são de prisão preventiva. E a prisão preventiva ela serve para defender a sociedade, quando alguém pode continuar delinquindo, o que não parece ser o caso, Aí bastaria a cassação da carteira de motorista, uma proibição sob risco de prisão preventiva, enfim, para proteger o processo, quando a pessoa pode contaminar a testemunha, sumir com prova, o que aparentemente
também não é o caso, ou quando a pessoa oferece risco de fugir, tem algum indício disso, que também não parece ser o caso. Então não tem, nesse momento, no meu ponto de vista, razões para uma prisão preventiva. Mas não dá para explicar isso para a sociedade, para o clamor público que quer ver uma punição, no final das contas. E punição, nesse caso, é uma punição quase certa. Provavelmente ele vai ser processado e condenado. E aí, no momento adequado, vai sim ser preso para cumprir, então, a pena de um crime de homicídio, que é um crime grave e que tem uma pena bem mais grave em relação a todos os outros delitos do Código Penal.